Olá, a Praça Rui Barbosa, no centro de Uberaba, e um trecho da Rua Arthur Machado, conhecido como Calçadão, passam por reforma. Essa obra é de responsabilidade da Secretaria de Obras do município. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o secretário da pasta, que é o arquiteto Marcondes Nunes de Freitas. Seja muito bem-vindo, Marcondes. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos falar deste início, como é que foi pensado, por que surgiu a necessidade ou a importância de se promover essa obra aqui em Uberaba? Bem, em função do antigo calçadão, estava completamente deteriorado. Comércio fraco e a autoestima baixa do centro todo. Então, no governo atual do Paulo Pial, houve um pensamento em criar algo que elevasse a autoestima do uberabense, dos comerciantes, do centro da cidade, para que ocorresse uma revitalização. Com isso, a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento, desenvolveu todo o projeto, inclusive o projeto é do profissional arquiteto Daniel Rodrigues, e englobou toda a reforma e revitalização da Praça Rui Barbosa e do antigo calçadão, que foi denominado como Espaço Arthur Machado. É o nome dessa revitalização. A praça continua Rui Barbosa, mas o calçadão é Espaço Arthur Machado. O calçadão compreende o primeiro e o segundo quarteirão da Rua Arthur Machado, né, que nasce aqui na Praça Rui Barbosa. Sim. Nós estamos aqui com o projeto, então, como você falou, o projeto desse espaço arquitetônico. E quais foram as mudanças assim, essenciais promovidas nessa revitalização, Marcondes? Olha, estruturalmente, o conceito da praça, os elementos construtivos continuaram os mesmos, né? A fonte, o coreto, o quiosque. O que realmente ocorreu de modificações foi o revestimento, o piso. O que foi mudado? A substituição da pedra portuguesa foi substituído pela placa cimentícia, que é um piso, inclusive foi elaborado aqui no próprio canteiro de obra da praça, então está sendo executado aí. Ele vai ser da cor do cimento, então ele vai clarear. É interessante fazer esse comentário. Só de retirar o paviesse do calçadão da Arthur Machado e fazer a laje de cimento ali, já clareou o calçadão. É interessante como já deu mais luminosidade no calçadão. Mas enquanto esse assunto aí, essas pedras que foram retiradas, elas foram removidas para outro local, ou já não tinha mesmo condição mais de ser reutilizada? Não, elas foram, todas estão armazenadas lá no Horto Florestal, porque existem mais calçamentos na cidade de Pedra Portuguesa que você pode utilizar para recompor locais onde houve buracos, etc., para preenchimento. Então ela continua depositada no Horto Municipal. Uma novidade aqui também, né, secretário, é esse elevado que vocês chamam? As passagens elevadas. O que quer dizer isso? Você desceu as escadas da catedral, o acesso ao passeio vai estar nivelado com o piso da praça, não vai ter aquele rebaixamento mais no asfalto. Você já estará sob um concreto também cinza, adentra a praça, desce a praça, chega entre a Manuel Borges e a Vigário Silva, também passagem elevada, em nível, você não vai descer mais na pista. Os carros que vão vir em velocidade menor, subir essa passagem elevada, então a preferência é do pedestre. Ele acessa o calçadão, alcançando a Leopoldino, ele também terá a passagem elevada sobre a Leopoldino e vai chegar no próximo segundo quarteirão, também em nível. Então, essa é uma das grandes modificações. Outra é o acesso. Nós trouxemos os ônibus que estavam em frente, o comércio aqui do Elvira Shopping, por exemplo, que não tinha condições de colocar abrigo por causa do prédio da Fundação Cultural, que é tombado, e o usuário ficava no sol, na chuva, e nós trouxemos todo esse pessoal
para utilizar 8 abrigos que serão colocados na última pista de rolamento que existia ao lado da praça. Ela acresceu na largura da praça, e com isso nós criamos uma entrada do ônibus, uma pista única de ônibus, e o usuário... Ele vai entrar aqui na praça, vai né? entrar aqui na praça, ele passa, estaciona, recebe, embarca e desembarca os usuários e prossegue, evitando aquele conflito que existia ali no início da Tristão de Castro. Você queria acessar São Sebastião, misturava com ônibus. Hoje os ônibus vão ter preferência na saída, os carros vão ser limitados por um semáforo. Quando foi elaborado esse projeto, foi pensado numa logística assim, de um fluxo melhor, ou também, né, lógico, mas aqui tem uma parte, como você posso dizer assim, comeu um pedaço da praça, trazendo os ônibus para cá? Só a largura da pista, 3,5 metros, porque os abrigos estão ocupando o espaço que era uma terceira faixa de rolamento que existia e que provocava aquele conflito ali perto da catedral. Então, nós acrescemos a largura da praça para colocar a colocação desses abrigos. Então, o usuário vai ficar debaixo de árvore, fresco, com toda a sombra, dentro de um abrigo, protegido por um abrigo. Esses abrigos, inclusive, vão ter tomadas para a pessoa carregar seu celular. Então, vai dar um conforto que hoje é inexistente. Quando você falou aqui que não vai ter degrau, que vai ter uma facilidade de locomoção, em questão dos cadeirantes, o que foi pensado para eles? Por dificuldade de locomoção mesmo, também, além disso? Tem todas as acessibilidades, toda a marcação, inclusive com marcação tátil para deficiente visual. Você pode observar, tudo isso aqui é marcação de deficiente visual. Toda essa marcação aqui é tátil, atravessa todas as pistas, faz todo o circuito. Então, isso favoreceu demais e desce pelo calçadão, tá vendo? Ele vai pelo calçadão. Então, é uma preocupação de acessibilidade para o deficiente físico, deficiente visual. Então, tem todo... E agora, uma novidade que está sendo implantada, deixa eu abrir esse parênteses, né? Uma novidade que está sendo implantada nas novas estações do BRT é que nós vamos ter informações também auditivas. Então, o deficiente auditivo, dentro de uma estação, ele vai saber que ônibus está chegando, para onde que esse ônibus está indo. Olha, interessante. É o deficiente visual, falei errado. O auditivo, ele vai ler, e o deficiente visual vai escutar, né, as informações. Em relação aos pontos de táxi, porque o centro, né, ele é tradicional, inclusive a Praça Rui Barbosa, com os motoristas de táxi, os chofés de táxi, né? Isso. Como é que eles ficaram aqui? Estão todos preservados, desse lado aqui, do lado aqui de frente ao Jockey Park ali, vai ter as baias, a Jockey Club, as baias específicas para os táxis, inclusive vai ter um ponto de ônibus específico, um abrigo para os taxistas, um abrigo para os mototaxistas, no mesmo espírito dos que vão ser edificados aqui para os usuários. O paisagismo aqui, como que será em relação a plantas mesmo? Olha, todas as árvores foram preservadas. Eu acho que 1 ou 2 só coqueiros que nós mudamos de lugar, mas foi em função dessa pista que nós inserimos aqui. E vai ser o paisagismo existente em termos de sombra, ele está suficiente. Agora vai entrar um paisagismo de solo, de coloração, de trabalhar a cor a nível do solo mesmo, dos canteiros, né? Marcondes, pelo que se verifica, está trazendo uma modernidade à praça, mas preservando o estilo que ela sempre foi, né? O padrão que ela sempre foi, que na década de 90, que teve uma reforma mais assim substancial, mais radical. Esse é o espírito. E outra novidade também que vai existir, para não ficar
depósito ao final do dia, aquele depósito de sacos de lixo depositado na frente de loja. E vão existir duas lixeiras, que é um sistema moderno, elas ficam subterrâneas. Vem um caminhão específico para a retirada e substituição desse lixo. Elas vão ficar nesse ponto, próximo da pista aqui de retorno, para justamente o caminhão fazer manobra. E vão ter bancos novos, todo o mobiliário novo, a iluminação toda em LED, como está hoje, e o calçadão aí entra com o mesmo mobiliário existente no projeto da Rui Barbosa, se estende para o calçadão. Essas lixeiras, então, elas vão atender aqui a praça e os comerciantes Sim. aqui no entorno. O calçadão em si, como é que foi feita essa negociação aí de mudanças? Os letreiros das lojas serão mudados? Tá. É o seguinte, nós tivemos uma reunião agora, inclusive, recente com os lojistas. Nós fizemos uma reunião lá na CIU e ficou deliberado o seguinte: nós já fizemos toda a laje, vamos dizer assim, armada, que é o contrapiso, né? Mas é uma laje porque levantou-se a possibilidade de um caminhão de bombeiro precisar ter acesso. Então tinha que ter uma base. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses, houve uma revisão de toda a infraestrutura. Foi a primeira fase? A primeira fase. Porque foi dividido em fases, Foi em né? fases. A primeira fase foi rever toda a questão da drenagem da Arthur Machado. Era um tabu que ninguém queria enfrentar. Nós tivemos o nosso secretário adjunto, o Donizete, assumiu esse desafio e com a turma da CESURB, que é a Secretaria... É a Secretaria de Serviços Urbanos, que ele já conhece há muitos anos. Então eles enfrentaram, trabalharam sexta-noite, sexta, sábado, domingo, foram até 10 horas da noite. Em 4 dias eles fizeram todo o trabalho. O que foi primordial nesse trabalho? Porque a drenagem ali era feita por uma galeria construída há 60 ou 70 anos atrás, que era toda de pedra. O fundo, as laterais e a tampa. A tampa tinha uma espessura, eu tenho fotografia de tudo que eu acompanhei também, era uma oportunidade de ver algo tão antigo assim. E dentro dessa canalização foi colocado um tubo de PEAD, um tubo específico atual para drenagem, polipropileno é o material. E só que não coube o de 500 milímetros. A gente queria colocar o de 800, mas não teve capacidade. Então nós colocamos de 500. E aí nesse trabalho o Codal também participou, porque na hora que a máquina retirava a tampa, às vezes, e ali tem muita ligação de águas, e isso estourava. Então o Codal também participou o tempo todo, recondicionando todas as tubulações estouradas, né? Então foi um trabalho conjunto que funcionou e resolveu a situação em definitivo da questão da infraestrutura do calçadão, onde ocorria aqueles rebaixamentos lá embaixo, perto da Leopoldino. Foi tudo corrigido. Tudo corrigido, porque a água ali estava soltando, laterais dessa canalização, deixava a água vazar pelo terreno. Então isso dava o rebaixamento. Então isso foi resolvido. Aí teve a questão da fibra ótica, do olho vivo. Depois tivemos que colocar uma tubulação nova para passar a fibra ótica do olho vivo. Então, são vários protocolos que tem que se seguir. Depois é que a construtora pôde realmente entrar, que foi um trabalho, fez toda uma preparação do terreno, houve em termos de nivelou todo o terreno, depois aplicou uma manta plástica preta, depois veio a armação com concreto. E agora nós estamos na expectativa, nós terminamos esse trabalho. Nessa reunião que nós tivemos na CIU, a reunião foi dia 20...
As obras começaram em maio deste ano, né? Foi, na segunda 2018. quinzena de maio. Segunda quinzena. Está dentro do cronograma? Hã? Está Tá dentro do cronograma. E o calçadão, o prazo estipulado dele é a execução de 2 meses. Então, agora, por exemplo, terminou essa fase do contrapiso, nós já poderíamos liberar para a colocação do piso em definitivo, os bancos, a iluminação, então finalizaria dentro de um mês. Só que nós chegamos à conclusão que, em contrapartida, os lojistas deveriam, isso foi todo acertado, combinado, que eles teriam que retirar todas as marquises metálicas, fachadeiros, limpar os prédios, para ficar arquitetura pura de cada prédio. E eles também teriam que pintar essa fachada. A cor, por conta deles, não teria nenhuma padronização, justamente para dar uma diversidade de cor e etc. E a própria evolução e estilos arquitetônicos ao longo do tempo. Ali tem prédios maravilhosos, estão tudo escondidos com aqueles fachadeiros metálicos, né? Então, acaba poluindo, né? Acaba poluindo. Um colocava uma propaganda aqui, o outro colocava aqui, então cada um ia avançando sobre o calçadão. Isso é proibido agora, vai ser tudo... E como que vai ser? A única regulamentação é que o nome da loja vai ter 70 centímetros de altura, ele pode ocupar toda a fachada horizontal da loja. Horizontal. Não será mais vertical. Não vai ter nada na horizontal, mas não vai ter nada perpendicular avançando sobre o calçadão. Então, a arquitetura, o visual, você vai ver a lateral de todos os prédios existentes ali. Isso, pelo que eu acompanhei, exigiu assim muita conversa, né? Muita negociação. Foi um trabalho, mesmo quando eu estava na Secretaria de Planejamento no governo anterior, também essa negociação já ia acontecendo. Então, finalmente, o projeto foi realizado. E os lojistas, negociação... Os lojistas estão entusiasmados e já começaram a fazer a limpeza das fachadas. E eles vão ter esse prazo agora, vai começar a contar, já começou a contar, mas assim, efetivamente vai ser no mês de setembro todo, eles vão ter um mês para fazer essa limpeza das marquises e pintura dos seus prédios. A 1º de outubro, a construtora entra fazendo o revestimento, finalizando os bancos, colocando a iluminação. Como será essa iluminação? De LED também, acompanhando o mesmo poste que existe aqui na Praça Rui Barbosa, também vai ser do calçadão, para dar a mesma linguagem. Não é uma iluminação. O calçadão era aqueles postes da CEMIG, bem altos, metálicos, né? E com lâmpada tradicional, de mercúrio, normal, agora vão ser toda uma iluminação baixa de LED, como da Praça Rui Barbosa, para dar uma continuidade do próprio projeto. E como que vai ficar aqui o ambulante que trabalha? Olha, o ambulante realmente não vai se estabelecer ali. Ele vai ter fiscalização séria, porque primeiro ele tem que ter ser habilitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ambulante é ambulante, então ele não pode ficar estacionado. Ele pode ter uma regulamentação, ele porque pode ser ambulante. O que acontece é que ele fica fixo, né? Não pode parar lá no calçadão. Então, isso a gente acredita que nós vamos conseguir realmente inibir esse tipo de atuação. Senão o calçadão perde a finalidade, né? Porque o conceito que o Daniel usou é do calçadão ser um shopping a céu aberto. Esse é o visual. Ficar bastante convidativo, então, para a convivência Sim, das pessoas. Logo, já pensou assim, abre uma choperia, você começa a utilizar isso à noite. Então, sabe, você traz a população para o centro da cidade, que é um processo natural da população e se distanciando dos centros. E hoje, dentro do urbanismo, do conceito que o poder público tem utilizado, é justamente retornar a que esse centro se fortaleça cada vez mais. Em algumas cidades acontece até das pessoas terem medo de ir ao centro da cidade, né?
Porque é. não tem uma fiscalização, não tem uma iluminação adequada, não tem uma segurança necessária. Então, isso aqui vislumbra-se que o centro realmente será revitalizado e vai devolver toda essa... Sem dúvida, é a nossa expectativa. E eu acho que eu posso até dar um exemplo. O que tem acontecido? As praças que nós já conseguimos fazer a revitalização, inclusive com a inserção da iluminação de LED, a população está usando à noite. É muito interessante observar isso. Onde isso ocorreu, revigorou o uso, as famílias levando as crianças. Então, realmente, a nossa expectativa é muito grande com respeito a esse projeto aqui. Em relação a investimento, qual é o investimento do município na realização do projeto? Olha, o valor que isso foi feito uma licitação pública, né? A empresa que ganhou fez com um valor de R$ 1.448.900. Foi o valor tanto da praça quanto do calçadão. A entrega, secretário, será quando? A entrega de todo esse espaço arquitetônico para as pessoas? A nossa expectativa é que os lojistas terminem, vamos falar do calçadão primeiro, os lojistas terminem a sua restauração dos seus prédios agora, dia 30 de setembro, então eles vão ter esse mês inteiro para fazer isso, e a construtora iniciaria o assentamento do piso, a finalização do calçadão no mês de outubro. Então, dia 30 de outubro, já estaria tudo pronto, o calçadão, que no edital também tem estipulado prazo de 2 meses. Né? Então, esse prazo que a gente deu, nós negociamos com os lojistas, não entra nessa conta, né? Então, o prazo vai ser cumprido e os lojistas vão ter novembro e dezembro para explorar um belo Natal, né? Eu acho que com tudo revigorado, novo, eu acho que vai ser um chamariz, é a grande expectativa. Você falou dos bancos aí no calçadão e tem também o paisagismo. São algumas jardineiras que, aqui ó, você pode ver aqui ó, é uma jardineira com o banco próximo, tá vendo? Ele forma um desenho, ó, o banco com a jardineira. Então isso vai acontecendo ao longo de todo o calçadão. E depois de tudo pronto, como que vai ser a manutenção? Quem que vai ficar responsável pela limpeza, por cuidar todas essas plantas, de permanecer bonito? Isso aí é função da Secretaria de Serviços Urbanos, que é a CESURB. Ela que faz a questão do paisagismo, manutenção, limpeza urbana, ela que cuida de toda a limpeza da cidade. Nós temos aqui, perto da praça, inclusive esse prédio, né, da Câmara Municipal, que é um prédio tombado, patrimônio histórico. Temos aqui, por aqui, não é? A Fundação Cultural. Fundação Cultural. Também. E nós temos outras casas por aqui, né? Também é tombada aqui, uma casa da família Castro Cunha. Esses que são públicos, pelo menos o calçamento, vai sofrer alguma intervenção também? Não, todos os passeios aqui vão ser refeitos com o mesmo material da praça. Todos? Ao longo da praça? Tudo isso aqui, ó. Passeio de frente à catedral, passeio ali tudo aquilo ali, ó. Tudo. Vai ser... Então vai ter a mesma linguagem. Vai ter a mesma linguagem. A pedra portuguesa vai deixar de existir. As pessoas passam muito ali para ficar apreciando, né? Para ficar contemplando e imaginando como é que vai ficar. Vocês recebem muito questionamento lá na secretaria com essa expectativa? Olha, lógico, as pessoas comentam. E eu acho que é uma ansiedade grande, tanto que a gente mandou colocar, a gente pediu para que a Secretaria de Comunicação executasse esses painéis que você está vendo aqui em volta do tapume da obra, para já mostrar como para o cidadão, como as imagens que são eletrônicas, né, mas na expectativa de como vai ficar essa praça depois dela pronta. Essa passagem aqui, ela foi assim muito comentada, foi até criticada, foi polêmica, até as pessoas irem se ajustando quando foi feita já há alguns anos. Sim. Né? Não está nessa fase atual. Ela atende bem aqui porque parece que não foi feita nenhuma modificação nela. Ela vai continuar existindo, mas também é no mesmo nível da praça, não tem aquele rebaixo como tem hoje.
Não é como se você está entrando numa rua. Ela vai fazer parte Vou da mostrar praça. aqui de onde a gente está E falando. com isso, vocês tá vendo? Tem inclusive uma faixa de pedestre bem dimensionada, para justamente a mesma largura da existente lá na frente do calçadão. Então, isso aqui é necessário para a mobilidade dos ônibus que entrarão aqui na praça para fazer o usuário, né? Para atender. Atender o usuário. A expectativa é que esses 8 abrigos de ônibus vai trazer um conforto enorme para a população. Que hoje você fica em pé, sabe, não tem onde assentar, aqui nós vamos ter espaço para bancos, cadeirante, espaço para cadeirantes. Então, vai ser outro conforto, você ficar debaixo de uma sombra, é muito agradável, né? E ainda contemplando a praça, né? E Associado outra à coisa, natureza. justamente. E também o Coreto, como já possui os sanitários, eles serão reformados para ter sanitários para atender o público, essa população. atender a toda a população. Bom, nós estamos terminando o programa, mas o Fred está fazendo aí um clipe para a gente da evolução da praça. Algumas imagens antigas e umas imagens atuais também, para a gente ter uma ideia do que nos espera aí no final do ano. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Marcondes, secretário de Obras, trazendo todas essas informações sobre essas obras aqui no centro de Uberaba. Muito obrigado pela oportunidade de receber o convite e realmente me empolga conversar sobre as questões públicas e que vai atender a população de uma forma legal, transparente e com muito entusiasmo. É o trabalho que a gente desenvolve. Eu entrevistei o arquiteto Marcondes Nunes de Freitas, que é o secretário municipal de obras, que está aqui, fez uma exposição sobre a revitalização do centro da cidade de Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve.